Boa noite, musas maravilhosas. É o nosso primeiro papo de amiga aqui. Eu espero que seja leve, que seja prático e também que não seja cansativo, né? Porque eu sei que todo mundo tem a rotina muito corrida. Eu separei algumas histórias, na verdade, né? Os casos que me mandaram para poder compartilhar aqui com vocês. Eu não vou ler tudo, né? Não vou ler o caso inteiro, até para a pessoa não ser identificada. Todas as mulheres que me mandaram, né? Principalmente as que mandaram mais extensos, pediram para não serem identificadas. É claro que eu já não ia identificar, né? Inclusive, igual eu falei com vocês, o que aconteceu é que a grande maioria do que eu recebi gira em torno de temas centrais que se repetem, como autoestima, autoconhecimento, autoconfiança. Então, e principalmente esses temas relacionados, ligados a como se relacionar com outra pessoa, né? Porque apareceu muito relacionamento também. Então, eu vou começar por uma, que inclusive eu separei justamente para poder começar, em vez de começar com histórias que nos deixam mais sensibilizados, essa deixa muito sensibilizado também, mas é uma história que impulsiona. Então eu vou começar com ela justamente porque eu acho que é uma mensagem motivadora, tá? Essa seguidora que eu vou identificar como a letra F, tá? A primeira letra do nome. Ela casou muito cedo, teve filho muito cedo, ela tem uma filha de quase 2 anos, e aí ela ficou um tempo nesse relacionamento no qual ela não se dedicava a nenhuma outra função, né? Função que eu digo assim, profissionalmente falando. Se dedicava à família mesmo, ao casamento e à filha, né? Que inclusive ainda é muito pequenininha. E aí ela se separou, ela foi traída, se separou e depois ela começou a investir na vida dela. Ela começou a fazer academia, né? Descreveu que gosta muito, inclusive, hoje de atividade física, de se cuidar. Começou a fazer faculdade, mudou de emprego. E aí hoje ela faz toda essa multifunção, né? Além de ter uma filha de quase 2 anos. E aí ela colocou no final justamente que às vezes ela sente medo, né? De não dar conta. Por causa do trabalho, filha, estudo. De não dar conta de tudo, mas continua seguindo em frente. Contou outras coisas específicas aqui da vida dela. E inclusive ressaltou o detalhe de que ela tem 32 anos. E por que eu tô dizendo sobre esse detalhe em específico? Porque muitas de vocês às vezes mandam caixinhas, né, de pergunta, caixinhas de pergunta, e dizem, né, que tem 20 e poucos anos, 24, 22, não diminuindo a situação ou a dor de ninguém, né, porque nós somos realmente seres muito particulares. Mas quando eu vejo algo assim, até pra mim mesma, eu fico pensando, a gente tá acostumado com a nossa própria realidade. E quando, isso é normal do ser humano, e quando a gente se depara com outras realidades, que a gente está realmente interessado em conhecer, né, outras realidades, isso gera um efeito em nós, né, que nós estamos acostumados com aquilo. E o que eu acho mais importante é extrair o que tem de positivo desses efeitos. Por exemplo, quando eu leio uma história dessa, né, eu fico pensando, quando eu sei que ter uma vida multifunções é muito difícil. Mas, por exemplo, eu não tenho filho, então essa questão de ter filho, eu ainda não conheço, não sei, não imagino o quanto deve ser difícil. E até pra mim mesma, que às vezes fico pensando, não, mas aí eu trabalho, eu estudo, eu não consigo dar tempo de fazer tudo, de fazer academia, será que eu abro mão da academia, eu não tô dando conta, como que eu vou fazer pra organizar toda a minha vida, né? E sou casada também, então acaba que você chega em casa, às vezes você mora sozinha, você chega em casa, você não tem outras coisas ali que te dispersam a atenção, até por sua própria escolha mesmo, às vezes você quer curtir a pessoa, né, que você namora, ou que você é casado, que você mora junto. E aí eu leio uma história dessa e penso, ela ainda tem filha, eu não tenho, então ela tem uma filha que depende dela, né, que ela cria, que ela tem ali ainda todo um desgaste de tempo, um gasto de tempo, de emoção, de investimento mesmo dela fisicamente e tudo, coisas que eu ainda não conheço. E aí no final ela ainda me dá esse último tapa de luvas, né, que ela tem 32 anos e ela repaginou a vida dela inteira. Ela repaginou a vida dela toda. Depois dos 30, para vocês poderem talvez desmistificar isso na cabeça de vocês, que a idade é como se fosse um termômetro, né? Uma pessoa de 30 anos é uma pessoa muito nova, uma pessoa de 32 anos é uma pessoa muito nova, e tanto isso é verdade, não são palavras da boca para fora, que ela tá ali reconstruindo toda a vida dela, e isso não é uma história fictícia, é uma pessoa de verdade. Mas tem outro ponto que eu queria dizer para vocês, que é algo que eu reflito comigo também. Quando a gente vê essas histórias assim, a gente tem que tomar cuidado também para não ocasionar um efeito rebote. Da gente pensar, nossa, eu sou um fracasso, porque essa pessoa dá conta de tudo. E é muito o que a gente vê aqui pela internet, as pessoas dando conta de tudo. E eu que estou numa situação menos difícil, como foi o caso que eu falei aqui agora, me comparando com a realidade dela, não dou conta. E aí você fica se sentindo ainda pior e se sente, né, isso te coloca para baixo. Só que algumas questões da nossa vida, por exemplo, a própria ansiedade,
A gente, né, tá sempre ali julgando a ansiedade como algo negativo. A ansiedade, ela precisa ser controlada, você precisa ter equilíbrio, mas a própria ansiedade, ela te impulsiona. A própria preocupação, que preocupar nada mais é do que algo que vem antes da ação. Você se preocupa e depois você é impulsionado a agir. O erro mesmo é ficar preso nessa fase anterior. Mas a preocupação, ela é uma fase que a gente precisa passar pra gente se impulsionar e agir, pra gente ir para a ação. Então, às vezes, você ouve uma história dessa e isso mexe com você e pode até te gerar uma certa ansiedade, aí você se preocupa, ou se preocupa com uma situação, né, da sua vida, e aí ao comparar com uma história assim, você pensa, nossa, eu preciso fazer algo com a minha vida. E aí isso te gera uma preocupação, uma ansiedade, mas isso te movimenta. Você precisa ter equilíbrio, sim, mas isso, até essa ansiedade, essa preocupação, isso te impulsiona e te motiva a ir para a ação. E a única coisa que vai realmente mudar a sua realidade é a ação, né? É agir. Então, se você só preocupar, se você só ficar alimentando pensamentos que vão te deixar mais ansioso e você não agir, aí realmente nada vai acontecer de mudança na sua realidade fática. Mas é por isso que histórias assim me agradam nesse sentido. Você não pode cair na cilada disso te deixar para baixo, pelo contrário. Isso pode te preocupar, isso pode te gerar uma pequena ansiedade, né, desde que controlada, para que isso te impulsione. Nós somos indivíduos, né, pessoas que somos impulsionados também. Nós somos impulsionados primeiramente aqui, pela mente, porque acontece aqui, pra depois a gente ter alguma atitude. Tô falando demais, eu não queria gastar tanto tempo falando assim de uma coisa só, então vou dar um corte, tá? Mas em específico pra essa seguidora que me mandou essa história, né, e ela disse que tem medo, então puxando o gancho do que eu acabei de falar, o medo, a ansiedade, a preocupação, ela te impulsiona. Eu não preciso te dizer isso porque você já está vendo o quanto te impulsiona, né? Você é uma pessoa que está em constante movimento, você está se movimentando, você não está só se preocupando, né? E cultivando esse medo. Você já está colocando em prática, você já está se movimentando. E como você se movimenta muito, né? Você está repaginando aí toda a sua vida. E é claro que o medo, ele faz parte, ele vai estar presente, né? Às vezes a gente vai pensar, nossa, será que eu vou dar conta? E aí vai gerar um medo, vão ter dias também que vão ser piores que outros, né? Nessa nossa oscilação ali do medo, da preocupação, da ansiedade, mas é isso também, né? Isso é um dos elementos que estão te impulsionando, estão te fazendo agir como você está agindo na sua própria vida, né? Sendo protagonista da sua própria vida. Então, a única coisa que eu tenho que dizer é isso, parabéns, na verdade o que você me mandou, mais do que você pensa, ajudou, não só a mim, como eu espero que ajude também outras pessoas que estejam assistindo. E eu vou puxar o gancho dela para uma outra seguidora, que eu vou identificar com a letra V. Ela me mandou que ela estava num relacionamento e durante esse relacionamento ela estudava para concurso, o namorado dela deixava ela um pouco para baixo pelo fato dela só estudar. E aí ela já estava assim desencadeando, talvez, né, na análise dela, uma certa depressão. E aí o relacionamento ainda acabou e aí as coisas pioraram na cabeça dela e agora ela não está conseguindo nem continuar estudando, ela gerou ali uma certa, uma ansiedade maior, né, uma tristeza por esses acontecimentos. Então ela continua tentando estudar, mas agora piorou depois do término do relacionamento e ela se vê como uma pessoa que não vai conseguir alcançar nada, que ela não merece nem passar no concurso dos sonhos, né, nem conseguir a aprovação na prova que ela queria e que ela não consegue também ter alguém, né, que realmente a valorize, que ela não merece ter alguém. O que eu penso, principalmente em relação às mulheres, e esse vídeo aqui é para mulheres, né, é um papo de amiga, claro que nada contra, óbvio que não, homens que estejam assistindo sejam muito bem-vindos, mas principalmente eu acho que vão entender melhor o que eu vou dizer, né? As mulheres se deixam levar por mitos sociais, né? A gente tem esses mitos sociais de que talvez o mais forte deles, vou ousar dizer, né, que é o mais forte deles, que a gente precisa ter alguém e que a gente precisa a todo custo conseguir alguém. E se você já conseguiu, o que você precisa a todo custo é preservar essa pessoa com você, porque socialmente você não quer ser vista sozinha, né? Então a gente carrega esse mito social e nós mulheres alimentamos ele muito mais, talvez, do que os homens, do que as outras pessoas, né? Então, do que os homens. Porque a gente alimenta esse mito social entre nós mesmas. Quantas amigas, né, talvez já te desencadearam esse pensamento com perguntas, às vezes inocente, às vezes propositalmente, não é esse o ponto. Mas a gente está sempre alimentando o mito social de que a mulher precisa ter alguém, que se ela não tem alguém, tá faltando alguma coisa.
E aí, quando a gente amarra isso à questão profissional, porque olha que coisa louca que o mundo fez, né? O mundo, graças a Deus, evoluiu a ponto de que todos nós, né? Eu espero, não, todos é uma palavra muito forte, mas que a gente chegou, graças a Deus, ao momento de hoje, que nós temos a certeza de que as mulheres, né? Elas são capazes, elas podem, elas querem, elas conseguem, elas trabalham, elas têm essa possibilidade profissional, também tem a possibilidade de escolher não sê-lo, né? Não investir em nada desse sentido, se ela quiser. Mas enfim, a gente chegou a esse ponto atual hoje, com muita luta, que na verdade não é um ponto completamente estável, que a gente está sempre em luta por ele, né? Mas que a mulher pode desenvolver a profissão que ela quiser. E apesar disso, a loucura do mundo é tão grande que ele continua amarrando ali, junto com isso, o mito social de que você precisa estar acompanhada. Você precisa ter alguém. Então fica aquela coisa assim, mas então eu sou ou não sou suficiente? Eu sou ou não sou um indivíduo? Porque ser um indivíduo é justamente, né, individualmente, eu valer algo, eu poder algo, eu ser suficiente, né, para ter, para conseguir, para fazer. Eu sou ou não sou esse indivíduo? Eu só existo em par. Toda mulher, mesmo com pessoas que você se importa, por isso que eu disse que às vezes não com uma má intenção, né? Quando você se importa com alguém, aquela amiga que você gosta, ou até sua mãe com você, ela quer saber se você tem alguém. Ai, nossa filha, quando que você vai encontrar alguém? Eu tenho certeza que vocês escutam isso da mãe de vocês e é óbvio que não é na maldade, é óbvio que ela não quer o pior pra você, mas ela quer que você tenha alguém. Tudo bem, eu tenho muito, pra mim, a seguinte filosofia de que a gente está no mundo realmente para se relacionar. Não só homem e mulher, mas a gente está no mundo para se relacionar com pessoas, para ter amizades, com família, principalmente a família que é a base. E a família, ela provavelmente, né, tem vários tipos de família, tem vários perfis de família. Mas você vai ter no início, talvez, ali daquela família, vai estar no início do seu sonho ter alguém para você poder desenvolver todas as outras coisas depois disso. Só que o mito que a sociedade criou na sua cabeça é que as outras coisas só vão se desenvolver depois disso. E não que isso seria apenas algo a mais, né? E sim que isso seria o centro. Tô falando demais porque esse assunto é um assunto que realmente mexe muito comigo. Apesar de apesar de várias coisas, né? E se tiver alguma amiga assistindo vai poder, né? Tanto lembrar o tanto que eu sou assim, apesar de eu ser uma pessoa muito romântica, apesar de eu sempre ter... eu sempre gostei de me apaixonar, de me relacionar, até conhecer, né, o André, com quem eu namorei, casei, e hoje construo a minha família, né, tenho a minha família com ele. Enfim, apesar de tudo isso, eu tenho uma certeza muito grande de que eu sou um indivíduo, eu não existo em par. Eu sou apenas eu. Eu existo individualmente e eu tenho minhas habilidades, eu desenvolvo as minhas habilidades e eu tenho as minhas conquistas e não só de conquista profissional, que a gente fica muito preso a isso também, né, de conquista profissional. Vou até fazer uma pergunta para vocês tentarem pensar junto comigo, que eu tô me atropelando com as minhas próprias ideias, porque esse ponto, pra mim, ele começa pequenininho assim, mas ele vira tanta coisa. E por isso que eu vou pausar um pouco e fazer essa pergunta pra vocês. Qual foi a última vez, né, vocês se recordam de frequentemente, ou qual foi a última vez que vocês foram felizes e sentiram prazer em alguma situação, né, prazeres da vida sozinhas? Vocês lembram de rir, de se divertir, de gostar de alguma situação, de fazer algo sozinhas? Ou vocês guardam essas sensações de alegria, de sorrir, de rir, de achar graça de alguma coisa, de se divertir, de sentir esses prazeres? Vocês guardam essas situações para só viverem essas situações quando estão acompanhadas de outras pessoas, seja quem for, do tipo... Eu só sou feliz quando eu marco aquele happy hour com as amigas e naquele momento que eu tô com outras pessoas eu me sinto feliz e eu consigo rir, consigo achar graça de coisas da vida. Ou quando eu estou com aquela pessoa, né, com aquele cara com quem eu tô saindo, ou com o meu namorado, ou quando eu estava com meu marido que agora se separou, enfim. Você só consegue lembrar de momentos que você foi genuinamente estava tendo momentos prazerosos, sorrindo, rindo, sendo feliz, quando você estava acompanhado com outras pessoas. Qual foi o último momento que você sozinha, puxa assim na memória, teve aquele dia que eu sozinha, eu tava me divertindo realmente, eu tava rindo, eu tava feliz, eu tava alegre, e eu tava sentindo prazeres e me divertindo, me sentindo bem,
e alegre, sorrindo, sozinha, individualmente. Já pararam pra pensar nisso? A gente fala muito essas frases soltas de se amar, né? Que você tem que se amar primeiro para poder amar o outro. E fica uma frase muito solta, porque no fim das contas a gente se enxerga através do olhar do outro. A gente não para se enxergar através do nosso próprio olhar. E aí quando ela diz, né, que o namorado dela acabava deixando ela, acabando com a autoestima dela, é porque ela estava se enxergando através do olhar do namorado. Ela nunca parou para se enxergar através do próprio olhar. Porque se o olhar do namorado, né, aos olhos dele, ela só estudar era pouco, se aos olhos dele, o que ela estava fazendo, que é o plano dela, cada um tem o seu plano, ninguém tem nada a ver com o seu plano de vida. Por mais que você pense assim, mas como ninguém tem nada a ver, se ele é meu namorado, você traçou um plano de vida para a sua área profissional. O seu plano é que você vai estudar e, por enquanto, você decidiu focar exatamente apenas em estudar até você passar na prova tal, no concurso tal, né, na graduação tal, enfim. Você tá com um plano traçado que você traçou porque você acreditou nele e você não só traçou, você começou a executar, porque você mesmo me conta que quando você estava namorando, você estava estudando. E aí o olhar do outro que te olha e te julga por isso, e para ele aquilo não é o suficiente, passou a ser verdade para você, né? Você começou a se sentir com baixa autoestima, ou seja, a autoestima que deveria ser sua, né? Passou a ser, na verdade, o olhar do outro sobre você. Mas, em resumo, para essa seguidora, para não ficar muito grande, né? Que de resumo não tá tendo nada, eu ouso também te dizer que foi um grande ganho para sua vida esse término. Foi um grande favor que ele te fez. E que você volte a te enxergar com os seus próprios olhos. Que você tenha certeza dessa individualidade que rege a sua vida, você é um indivíduo, você não existe em par. Que você também consiga entender que por mais que outras pessoas, né, por isso que é uma cobrança social, te cobre ter alguém, é uma cobrança que vem de você, trabalhe em você para quando você conseguir entender que você não precisa ter alguém realmente, você vai desenvolver os seus projetos, as outras coisas da sua vida, e quando alguém aparecer e for positivo para você, for uma relação positiva, que não era o caso dessa relação, ótimo, vai ser algo a mais a acrescentar na sua vida, tá bom? Mas você individualmente vai continuar correndo atrás dos seus sonhos, da sua felicidade, você pode sorrir, rir, sentir prazer, ser feliz sozinha. Inclusive isso vale pra tudo, não só pra relacionamento amoroso, mas como pra questão, igual eu disse, né? Você só se sentir feliz quando está com outras pessoas, também se aplica a questão de amigos e tudo. Você precisa, você que eu digo, né? Nós, esse é um exercício, também é um exercício que eu faço constantemente. Nunca abrir mão daqueles pequenos prazeres que eu tenho e que eu aproveito sozinha, na minha companhia, tá bom? Independente de qual seja a realidade atual, né? Se você tá solteiro, se você tá namorando, nunca esquecer de exercitar isso um pouco. Vou passar pra próxima porque eu falei demais. É um assunto que realmente eu gosto muito de falar. A seguidora que eu vou identificar pela letra C me mandou, na verdade ela contou uma historinha de forma bem rápida e perguntou o que eu faria para reconciliação, para conseguir reconciliar um namoro onde existe amor, mas existem muitas brigas por bobeira, na hora da raiva, que os dois extrapolam, enfim. Como você em específico não me mandou muitos detalhes sobre o que aconteceu, primeiramente, o namoro, ele é uma fase, né? É uma fase que ela foi feita pra acabar. Então, ou o namoro, ele uma hora acaba de vez, ou o namoro, ele desenvolve pro casamento. A verdade é essa. Às vezes a pessoa fala assim, quando a gente ouve essa frase, né? O namoro é uma preparação para o casamento. Às vezes, a pessoa até em defesa diz assim, não, mas peraí, eu acabei de começar a namorar ele, tô pensando em casar com ele ainda não. Mulher, principalmente, né? Que mulher, a gente é tão julgado o tempo inteiro que estamos procurando o casamento, né? Que já teve uma amiga em específico que eu falei isso, que o namoro era uma preparação para o casamento. Ela falou, não, peraí, eu acabei de começar a namorar com ele, não tô pensando em casar com ele, não. Eu falei, não, amiga, eu não estou dizendo que você tá desesperada e pensando em casar com ele desde quando você começou a namorar com ele. Eu estou dizendo que o namoro é uma preparação para o casamento porque, de fato, o é. Você não namora alguém pensando que você vai terminar, vírgula, ou não deveria namorar alguém pensando que você vai terminar. Você namora porque em algum momento esse namoro vai se desenvolver e provavelmente ele vai terminar em casamento
ou ele vai terminar. E por que é uma fase de preparação? Porque é a fase que você conhece o outro, né? É uma fase muito valiosa, gente, porque o namoro é justamente a oportunidade que vocês dois estão tendo, né? Vocês escolhem ter essa oportunidade quando escolhem namorar, né? Quando um pede o outro em namoro e aí essa pessoa aceita. Vocês estão escolhendo ter um momento, pode ser mais curto, pode ser mais longo, não sei quanto tempo. Vocês escolhem ter um momento de preparação, de se conhecer. Vocês vão conhecer o outro. Você não vai namorar um anjo, um santo, a outra pessoa também não vai namorar um anjo, uma santa, que é zero defeitos, que não tem defeito nenhum, porque não existe essa pessoa. Você vai namorar a pessoa com defeitos, né? E você também é uma pessoa que está num relacionamento cheio de defeitos. E aí vocês vão conhecer, né, aqueles defeitos um do outro. E vão conhecer também as qualidades, vão desenvolver naquilo. Quais são os pontos cruciais, né, no namoro? Quando existem alguns defeitos da outra pessoa que te incomodam, mas te incomodam, vírgula, né, que realmente, né, te machucam de alguma forma, porque também não dá pra você ficar procurando a pessoa perfeita. Se todo defeitinho que te incomodar, você querer que a pessoa muda pra que ela seja perfeita, essa pessoa perfeita não vai existir. Mas os defeitos do outro que realmente te machucam, te deixam triste, que você pensa, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui num namoro não deveria existir. É a hora que você fala com a pessoa, né, porque o namoro, ele precisa ter diálogo, muito diálogo. E aí você fala com a pessoa, olha, você fez tal coisa assim, né? Você se portou de tal forma, ou aconteceu aquela situação e a sua reação foi tal reação. Pode ser até uma coisa ínfima, sabe? Às vezes, igual já aconteceu também, olha, você em tal situação falou de certa forma comigo, e você me chamou com tal apelido, talvez pra você foi um apelido, e me deu a seguinte resposta e eu não gostei. Aquilo pra mim, eu não achei legal, achei extremamente grosseiro, achei ofensivo, eu não falaria com você dessa forma. Então você vai lá e dá esse toque pra pessoa, né? Você, vamos supor, nesse caso, você vai lá e fala com a pessoa que isso realmente não é um mimo seu que você quer que ela seja perfeita. Isso é algo que te machucou e que a longo prazo você pensa, isso aconteceu uma vez. Ou até, às vezes até já aconteceu mais, né? 2, 3. Mas eu não aguentaria isso acontecendo constantemente na minha vida, pensando que eu te namoro com a possibilidade, caso o namoro dê certo, que nós vamos passar uma vida juntos. E aí você conta isso pra pessoa. E a outra pessoa, se ela está realmente interessada em fazer parte da sua vida, o que ela vai tentar? Mudar aquilo. Ela pode até não conseguir, mas a primeira coisa que ela vai fazer é tentar mudar aquilo. Como que você vê que o outro está tentando mudar aquilo? Quem está tentando, quem escuta o que você diz, considera aquilo válido e começa a tentar mudar aquilo, não é a pessoa que passa um dia, faz de novo, passa 2 dias, faz de novo, e toda hora tá caindo naquele mesmo ciclo de fazer, você repetir, e ela falar, desculpa, não, vou voltar a tentar não fazer. E continua acontecendo, é uma coisa que acontece repetidamente. Eu não sei exatamente o que leva a essas brigas de vocês, que você diz que é brigas por bobeira, mas se o outro está disposto a estar na sua vida, primeiramente ele está disposto a te ouvir. Não sei se vocês já praticam, né, já tem essa prática do diálogo, sem ser briga. O que te incomoda? O que incomoda a ele? Desses incômodos, o que realmente é válido para cada um mudar? O que é besteira no sentido assim, incomoda? Incomoda, mas é um defeito meu que eu já não acho válido você querer cobrar que eu seja perfeita nesse sentido. Nós somos pessoas diferentes. Eu falo isso muito com o André. Até hoje a gente exercita muito essa questão do diálogo. O André é uma pessoa que muito raro ele vai se ficar nervoso com algo. A questão dele realmente é diálogo, sempre tranquilo. Isso foi bom pra mim porque eu nunca vim de um relacionamento muito transtornado, mas eu nunca vim de um relacionamento tão calmo quanto o relacionamento que eu sempre tive com ele. E aí toda vez que tinha algum problema que a gente ia conversar, às vezes eu tava ali pronta pra uma briga e ele vinha com uma calmaria tão grande que era como se fosse a água caindo no fogo. Nem sempre isso vai acontecer, nem sempre uma pessoa que é fogo vai encontrar uma pessoa que é água. Às vezes uma pessoa que é fogo, que eu digo assim, né, que é uma pessoa tão enérgica, acaba, né, começando a se relacionar, se apaixona, ama. Uma pessoa que também é enérgica. Eu acho que relacionamentos não são matemática, então a gente não tem uma exata pra te falar. Se você tem um temperamento assim, você tem que encontrar uma pessoa oposta pra dar certo. Aqui em casa ocorre isso, eu conto muito pelo Instagram, né, que nós somos opostos em muitos pontos. E nos pontos principais, né, os pontos que ninguém abre mão, a gente não é oposto, né, em ideias que você não suportaria que o outro fosse oposto a você, né? E nisso a gente não é oposto. Mas em relação a traços da personalidade, a gente é muito oposto. E eu conto isso, mas eu não quero dizer que isso é uma fórmula, né? Pra você dar certo com alguém, você vai ter que achar alguém que é o oposto de você. Não. Às vezes uma pessoa que é fogo vai se relacionar com outra pessoa que também o é. E aí começa a criar essa questão, às vezes até das brigas serem repetidas, rotinas, né? Serem
uma prática muito rotineira no relacionamento. Você às vezes nem sabe explicar o porquê dessas brigas, elas acontecem, elas vão crescendo. E você ama a pessoa te ama, você quer continuar com ela e você não tá conseguindo diminuir essas brigas. E como não tem o outro, né, que é a água para poder te acalmar e vocês irem ali fazendo uma mistura boa, né, um meio termo muito bom, você vai ter que começar por você. Essa parte do diálogo, ela é muito importante. Você sentar com a pessoa e conseguir conversar sem brigar, sem ofender, você tem que ir literalmente desarmada. Eu não vou ir conversar com o fulano para eu poder apontar o dedo na cara dele e provar para ele, convencê-lo de que ele está errado. Você tem que ir desarmada para dizer exatamente aquilo que você acha necessário, que você acha válido, de pedir a ele que mude. Sabendo você que ele pode tentar, ele pode não conseguir. Ele pode não concordar que ele deve mudar, mas tudo isso ele tem que ter abertura para poder te falar, para te responder de volta. E quando é uma conversa que é briga, a outra pessoa não sente abertura. Você chega perguntando a mesma coisa, só que com outra postura, com uma postura de briga, com uma postura de raiva. A outra pessoa, em vez de ouvir o que você está falando e pensar, né, e processar aquilo para te dizer se ela é capaz de mudar, se ela não é, se ela acha que é válido ou não é, a primeira coisa dela é defensiva, é brigar de volta. É tentar te provar que você tá errado. Aí fica um tentando provar pro outro que ele tá errado, sabe? Então, e o relacionamento é feito de duas pessoas. Com certeza, como eu disse, você não namora uma pessoa perfeita, um anjo, um santo, e ele também não namora um anjo, ele também não namora uma santa, uma pessoa perfeita. Então, com certeza, essas brigas que vocês têm, não vou saber, né, numa porcentagem, se a maioria a questão é dele, se a maioria a questão é sua, mas com certeza também tem questões dele, questões de coisas que você faz, ou que você diz, ou que acontecem, que estão partindo de você e que também magoam ele. Você já sentou alguma vez e perguntou quais são essas questões, pra ver se são válidas, que podem existir questões e a pessoa, tipo assim, não, mas isso aí é ridículo, e você vai concluir que realmente aquilo que ele tá falando não é válido. Mas você já ouviu? Porque pra você concluir isso, pelo menos, você primeiro tem que ouvir, né? Então, invista no diálogo, se é uma relação que você acha que realmente vale a pena. Invista nessa questão de ouvir o que ele tem a dizer, de saber como dizer o que você precisa dizer, para ver se vocês conseguem reatar, né? Fazer ali um ponto que vocês liguem as questões que estão incomodando um ao outro, para que esse momento de preparação realmente preparem vocês para uma relação futura de um passo a mais, né? Igual eu disse na questão do namoro, que uma hora ou ele vai acabar ou ele vai se desenvolver. E quando você for tentar fazer essas tentativas e você perceber que, realmente eu não sei, eu acho que a gente não vai dar certo. Talvez seja a questão do namoro que vai terminar, e não vai terminar em casamento, ele vai realmente terminar, porque nessa fase de preparação vocês descobriram que a mistura de vocês dois não dá uma composição muito boa. Eu quero dizer assim, às vezes tem pessoas que são tóxicas por si só, né, que precisam desenvolver pessoalmente, mas às vezes uma pessoa, ela é uma pessoa muito boa, muito bem resolvida, a outra pessoa também, mas essas duas pessoas têm características e personalidades fortes, difíceis de serem mudadas, que quando se misturam, a mistura dessas duas pessoas resultam numa substância tóxica. Essa toxicidade não vem de um individualmente ou do outro, mas quando os dois estão ali na relação juntos. Isso acontece, então às vezes é por isso que a gente vê duas pessoas boas que não dão certo, né? Mas fulano era bom, fulano também, você tem até uma dificuldade de saber quem que estava errado ou certo em algumas situações que você presencia, né, como amigo, ou enfim. E você vê que os dois se amavam e eles não deram certo. Como que não deram certo? Mas a combinação daquelas duas pessoas, eram duas pessoas ótimas, mas aquela combinação não era ótima. E pode ser o seu caso, né? Eu tô partindo do ponto de que ele é uma pessoa boa, que não é o caso dele ser uma pessoa abusiva ou de um relacionamento tóxico, mas que talvez os dois juntos não estão dando certo, né? Então isso também tem que ser avaliado. Não sei se você vai conseguir avaliar sozinha isso, ou precisa de um olhar de fora. Também é uma questão que você vai desenvolvendo, mas parta do diálogo, tá? Comece partindo do diálogo. Gente, eu falei muito, eu escolhi 3, assim, eu acho que merece parte 2, mas eu não quero que fique uma coisa muito grande, porque eu, pelo menos, com uma rotina muito agitada, quando tem uma coisa muito grande, por mais que eu queira assistir, eu acabo escolhendo não assistir, então eu não quero cometer esse erro de ficar muito grande. Se vocês gostaram, vamos fazer o seguinte, eu tive muita dificuldade de separar 2 a 4, igual eu tinha falado, eu separei 7 e acabei falando de 3. Então se vocês gostaram, e se vocês também querem a oportunidade de mandar também situações, comenta aí que vocês querem a parte 2. A ideia realmente é que isso aqui seja contigo.